Detalhes inéditos da trama em que, segundo a polícia, o noivo mandou matar os padrinhos na festa de casamento. Eles eram sócios. Às vésperas do julgamento, tivemos acesso ao depoimento do pistoleiro contratado para executar os padrinhos. Veja na grande reportagem. Os sócios, ganância e traição. Tudo é possível. Foi uma mulher e tudo. O depoimento de um pistoleiro. Ele gritou ainda quando viu que tu atirou nela? Ele disse o quê? Ele falou o nome dela. A confissão de um assassino. Quando tu atirou nele, ele caiu sentado? Foi, caiu sentado. Ele estava dentro do carro já? Não, estava na porta do carro. Ainda nesta reportagem, você vai entender qual a relação desse registro com as cenas desse casamento. Essas são imagens exclusivas da festa de casamento de Neucivan Marques e Fabiana Queiroz. A noiva canta e se declara ao companheiro diante dos quase 250 convidados. A celebração acontece no dia 29 de março de 2014, numa noite de sábado, em Campina Grande, na Paraíba. Quando o noivo, Neucivan, pega o microfone e começa a fazer a sua declaração, é possível ouvir o barulho de 5 tiros. Aparentemente, noivos e convidados não percebem os disparos. E o momento especial dos recém-casados continua normalmente. Do lado de fora do salão, já não há festa. O clima é fúnebre. 2 pessoas acabam de ser assassinadas. As vítimas são os empresários Washington Luiz e Lúcia Santana, que há poucos instantes participavam do casamento. Eles eram padrinhos dos noivos e saíram da casa de festas logo depois de cumprirem o papel formal da cerimônia. Esse homem, que não quer se identificar, é a principal testemunha do crime. Ele trabalha como vigilante na rua da casa de festas e presenciou o duplo homicídio. O indivíduo que atirou, ele estava cobrindo o rosto um pouco e atirou com a cabeça um pouco baixa. O vigia estava próximo ao casal no momento dos tiros e foi atingido por um dos disparos. Aí quando ele fez um gesto e me chamou, e quando eu me aproximei, eu tomei o tiro. Ele ia dar gorjeta para Ele ia dar a gorjeta. O tiro atingiu o peito do vigia e por muito pouco não perfurou o coração. Até hoje, a bala está alojada próxima ao pulmão. Sem dever nada a ser ninguém, trabalhando e perdendo a vida por problemas dos outros. Os relatos da testemunha e os indícios encontrados no local do crime Fizemos a perícia no veículo da vítima, nós localizamos uma arma de fogo. Por que aquele casal, então, estaria andando armado? O que estava acontecendo na vida daquele casal que justificasse eles estarem portando uma arma de fogo para se defender? No início da investigação, a polícia descobre que 1 mês antes da morte, Washington havia sido vítima de um ataque quando voltava de uma viagem.
A partir desse dia, Washington passou a andar armado. E a atitude do empresário assustou a família. Eu lembro que quando eu vi ele com a arma, eu fiquei muito preocupada, porque uma pessoa nunca andou armada, de uma hora para outra. Andar armada é porque alguma coisa tem. Em pouco tempo, a preocupação das filhas se transformou em tristeza. Nem mesmo a tentativa de defesa ao comprar uma arma foi capaz de livrar os pais da morte. Eu sinto falta do meu pai a todo tempo. Às vezes, eu tô num momento, por exemplo, pai, eu consegui realizar um desejo que eu tava querendo. Aí sinto vontade de pegar o telefone e aí me lembro. É uma pessoa que eu acho que foi a melhor pessoa para ser minha mãe. Eu acho que não existiria outra pessoa para colocar no lugar dela. Washington e Lúcia estavam juntos há 10 anos. Além da relação conjugal, os dois compartilhavam as vidas profissionais, como sócios de uma faculdade que funcionava neste prédio. Além do casal, a sociedade ainda tinha uma terceira pessoa. Neucivan, o noivo do casamento em que Washington e Lúcia foram assassinados. Na época do crime, Neucivan comentou a morte dos sócios na televisão, culpando a violência urbana na cidade. Sem inimigos, tanto Lúcia como Washington são pessoas excelentes de se lidar, todavia foram alvo dessa violência exacerbada que está na cidade de Campina Grande, no país como um todo, a falta de segurança e a problemática que nesse momento bateu a porta. Ele, inclusive, escreveu em uma rede social que o casal era muito especial. Além de sócios, eram mais que amigos, verdadeiros irmãos. Apesar da aparente amizade, a relação entre o casal e Neucivan estaria abalada, segundo Miriam, uma irmã de Lúcia que também trabalhava na faculdade. Ali não estava um clima cheio de harmonia, estava um clima cheio de ódio, de raiva, de rancor. Os detalhes sobre o relacionamento na sociedade só surgiram no decorrer da investigação. Mas a delegada do caso lembra ter estranhado a postura de Neucivan, o noivo, já na noite do crime. Ele tinha acabado de jantar e conversou comigo tranquilamente. A postura dele era de uma pessoa tranquila naquele momento? Muito sereno. Ele não parecia que tinha sido morto uma pessoa do lado de fora do seu casamento. No primeiro momento, a percepção era baseada apenas na experiência policial. Até que uma denúncia anônima associou um amigo próximo de Neucivan ao crime. O agiota Franciclésio Rodrigues, que também foi padrinho do casamento de Neucivan. Meses antes do crime, Franciclésio havia vendido um carro a Washington, mas a quantia combinada não foi paga pelo empresário. Os pontos começavam a se juntar. Em conversas com as famílias das vítimas, a polícia também descobriu que, além da dívida com Franciclésio, Washington e Lúcia estariam aplicando um golpe em Neucivan, com um caixa 2 na faculdade. Ele pegou uma planilha em cima da mesa e viu que aquela planilha era diversa do que era apresentada a ele. O Washington teve que dar o desdobro, fazer uns outros cálculos, outra planilha e pagar um dinheiro a mais a Neucivan, como se tivesse feito alguma coisa errada. A empresa era dividida em 3 partes iguais.
No contrato, uma cláusula fez aumentar a suspeita sobre Neucivan. A sociedade não acabaria com o falecimento de qualquer um dos sócios, prosseguindo apenas com os remanescentes. O intuito dele, do Neucivan, era findar a sociedade com a morte do casal. Ele conseguiria montar a sociedade com Clécio. Jéssica e Magna, filhas do primeiro casamento de Lúcia, eram funcionárias da faculdade. Elas lembram que no primeiro encontro que tiveram com Neucivan após o crime, ele só falava sobre o contrato. A gente não tinha direito e que ia fazer um levantamento do último arrecadamento, porque a gente tinha um direito a uma porcentagem e isso. Algo me dizia por dentro, foi ele. A todo instante, eu tinha a certeza que tinha sido ele. Assim como Jéssica e Magna, Tamires, que é filha do primeiro casamento de Washington, também desconfiava de Neucivan. Ela revela que a suspeita surgiu já no primeiro ataque sofrido pelo pai. Eu cheguei para ele e perguntei, pai, isso não tem explicação, pai, tem que ter alguém. E eu citei o nome de várias pessoas, e quando eu citei o nome de Neucivan, ele ficou em silêncio. Então, para mim, aquilo ali é ele, é um sim, foi ele, entendeu? Quando foi atacado pela primeira vez, Washington chegava em casa após uma viagem que fez justamente com o sócio Neucivan. A primeira tentativa de homicídio acontece nesta rua. O carro que trazia o Washington parou exatamente aqui, em frente à casa de Lúcia, a mulher dele. O motorista permaneceu no carro, Washington desceu e ficou aguardando a mulher bem em frente ao portão para que ele pudesse entrar. Do outro lado, embaixo daquelas árvores, estava a caminhonete com os criminosos. Os homens deixaram o veículo e atravessaram de uma ponta à outra. É claro que com essa movimentação, Washington já percebeu o que acontecia, entrou rapidamente e Lúcia fechou o portão. O plano dos criminosos não havia dado certo. No processo do caso, há o registro de 3 ligações entre Neucivan e Franciclécio, o agiota, momentos antes desse primeiro atentado. O registro telefônico se une ao depoimento de Aleph Sampaio. Segundo a polícia, ele foi contratado como pistoleiro e participou do ataque. Aleph contou que estavam parados dentro do carro de Clécio quando este recebeu uma ligação do informante, os mandando para a residência da vítima, pois ela estava chegando. Como a primeira tentativa não deu certo, segundo a polícia, Franciclécio, o agiota, foi atrás de um novo atirador. A investigação aponta que o escolhido pelo agiota foi Gilmar Barreto, um comerciante de 25 anos. 13 portões separam Gilmar do local em que vamos gravar a entrevista. Pela primeira vez, ele vai deixar a cela, onde passa boa parte do dia, e vai atravessar este corredor. Tudo acontece dentro dessa penitenciária de segurança máxima aqui de João Pessoa. Ele vai contar a versão dele sobre o caso, quase 2 anos e meio depois do crime. De acordo com a polícia, Gilmar não aceitou ser o pistoleiro, mas atuou como intermediário para encontrar alguém que executasse o casal. Gilmar, por que você aceitou participar desse crime? Eu não participei desse crime. Por que você acha que está aqui hoje, se você é inocente? Aqui? E até hoje a justiça não provou que eu do meu ponto de vista, até hoje não apareceu uma prova concreta sobre essa situação, ou de me sentenciar ou de me botar para a rua. Em nossa entrevista e no depoimento que deu à justiça, Gilmar nega ter participado da ação criminosa. Não sei nem como por onde começa, nem por onde termina, o motivo de quem foi que morreu, de por que mataram. Não sei não. Mas quando foi preso,
ele confessou à polícia que Franci Clécio, o qual é agiota, entrou em contato para ele matar um casal. E ele respondeu que não mexia com isso, mas que sabia de uma pessoa que poderia fazer. Não, eu realmente dei o depoimento na central. Eu disse a você que eu dei o depoimento na central. Só que eu não vi o depoimento. Eu escutei. A advogada não estava comigo na hora. Não tinha ninguém. E como é que você assinou o documento? Puxa, na hora da pressão lá, dizer, bora, assina aqui que você está sendo encaminhado ao presídio. Assim que eu prestei meu depoimento, eu nem li para mim ler. É muito comum os acusados dizerem que apanhou em delegacia, o depoimento estava pronto, que não disse aquilo, que assinou sem ler. Isso é muito comum, a gente já está acostumado a isso. Você sabe que seu pai assinou esse documento também? Meu pai? Não, sabia não. Vê se a assinatura do seu pai aqui. O advogado de Gilmar também é pego de surpresa e levanta para ver a assinatura do pai de seu cliente. Você acha que seu pai foi forçado a assinar isso também? Eu não sei ele dizer que nem ele me disse que tinha assinado esse papel. Eu não sei se ele foi forçado, se não foi, que eu não sabia. Fora da prisão de segurança máxima, vamos atrás do pai do acusado. Nós estamos procurando agora o seu José. Seu José é pai do Gilmar. A única informação que nós temos é que ele trabalha na rua mesmo, vendendo acessórios para carro. Como existem algumas dúvidas em relação ao pai estar presente no depoimento do filho, o único jeito é conversando com ele. Seu José, posso descer para conversar com o senhor um pouquinho? Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Estou bem, graças a Deus. Seu José ainda lembra do dia da prisão do filho. Ele confirma que esteve na delegacia e assinou um documento, apesar de não saber do que se tratava. E o senhor leu aquele depoimento? Não leio, não. Essa aqui é a sua assinatura? É essa mesmo, é. José Ramos da Silva. Ramos da Silva. É. O senhor que assinou aqui? Foi que eu assinei, foi. Aqui diz pai do interrogado. O que ele falou aqui nesse depoimento é verdadeiro? Não, aí eu não sei de nada, que eu não vi depoimento dele. A incerteza do que realmente aconteceu com o filho atormenta seu José todos os dias. Quando volta para casa, no fim do trabalho, ele compartilha a angústia com a esposa, Severina, mãe de Gilmar. Chega lá, vê meu filho ali, sabendo que aqui fora o pai precisa dele, sabendo que ele tem os 4 filhos dele que também precisam dele, e ele está ali no lugar que não é para ele estar. Severina visita o filho toda semana e crê na inocência dele. Ela afirma que no dia do assassinato de Washington e Lúcia, Gilmar estava perto de casa, num evento de bairro. Nesse dia, meu filho estava no bingo, ele e Gorete. Eu cheguei nesse bingo, era 6 horas da noite, terminou, era 1 hora da manhã. Gilmar conta a mesma história da mãe. Mas no depoimento à polícia, ele confessa que ligou para Samuca e combinou de ir deixá-lo no local em que Samuca executaria o casal. Samuca polícia, Samuel confessou a participação no crime. Tu desce com os filhos. Foi 3 mulheres e 2 do carro. Tu viu na hora, se pegou? Na hora já caiu no chão, a mulher caiu no chão na hora. Foi, não fui ver se tá. Aí tu viu que pegou no vigia? Pegou não. Não vi não, se pegou. Tu não viu? Mas tu sabe que pegou, depois tu ficou sabendo? Para não dar aqui, Aí tu arrodeou o carro e pegou o homem. Quando tu atirou nele, ele caiu sentado? Foi, caiu sentado. Ele tava dentro do carro já? Tava na porta do carro. Ele gritou ainda quando viu que tu atirou nela? Ele disse o quê? Ele falou o nome dela. Em seu depoimento, Samuel afirma que, após o crime, saiu correndo e telefonou para Gilmar. Essas ligações entre você e o Samuel não existiram? Não existiu. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Além dos contatos com Samuel,
O processo indica que Gilmar conversou por telefone com Franciclésio, o agiota, momentos antes do crime. Alguém poderia estar usando o seu número? Alguém poderia estar usando o seu chip, seu aparelho? Não era seu número? Não é meu número, nem é meu aparelho. Toda vez que a gente faz uma ligação telefônica, a operadora de celular registra o endereço de onde nós estamos quando realizamos esse telefonema. Minutos antes do crime, os envolvidos, segundo a polícia, também fizeram ligações telefônicas. Nós conseguimos o registro do endereço, de onde eles estariam no momento em que conversavam entre eles. O que nós vamos fazer agora é justamente percorrer esse caminho, ir até estes locais exatos, onde eles supostamente estavam, e vamos tentar entender como a polícia conseguiu concluir a investigação com base nestas localizações telefônicas. Esta rua que nós estamos agora foi fundamental para a polícia concluir as investigações, porque exatamente desta rua partiram pelo menos 11 ligações entre os envolvidos. Agora, o detalhe mais curioso dessa história é que essa rua fica justamente a 100 metros daquele prédio branco. Foi lá em que o casamento aconteceu. De dentro da casa de festas, de acordo com a polícia, Franciclésio passava informações sobre o casal aos pistoleiros. O Franciclésio passou as informações de qual era o tipo do carro, como o casal estava vestido, aonde o carro estava estacionado. Além de Gilmar e Samuel, o atirador, a esposa de Gilmar, Maria Gorete Alves, também estaria no carro. Ela confirmou a informação em depoimento à polícia. Para você, ela falou que o depoimento dela foi verdadeiro. Foi verdadeiro. No depoimento dela, ela não fala que estava no bingo no dia do crime. Fala não? Não. Mas ela estava. Mas ela fala que não estava. Ela disse que estava onde? Ela estava com você no carro e vocês foram buscar o Samuel. Você levou o Samuel até um local, que seria o local do crime. Vocês aguardaram ele fazer algo que ela não sabia o que era e depois buscou ele novamente. Não, isso aí não. Isso aconteceu? Não. Por que o depoimento da sua mulher é tão diferente do seu, então? Eu não sei ele responder. Isso aí eu não sei ele responder. Que nem eu sabia desse depoimento dela. Maria Gorete continua em liberdade. Ela é ré no processo, mas é a única acusada que responde fora da prisão. Gilmar, Samuel, Aleph, Franciclésio e Neucivan seguem presos. Depois de investigar uma trama tão bem articulada, a acusação acredita que o casamento foi uma farsa. Quem iria desconfiar que os seus sócios, seus padrinhos de casamento, fossem assassinados no momento lá fora da casa de recepção e você ser acusado dessa morte? Não tinha como. Para a polícia, Neucivan armou a festa como um álibi e colocou o Washington e Lúcia de padrinhos para ter a certeza da presença deles no evento. Ela só foi porque ela era a madrinha do casamento. Ela não queria ir. Dias antes, acho que 2 dias ou um dia, ela pegou, olhou pra gente e fez assim: eu vou, mas eu vou porque é o jeito. Se eu pudesse, eu não iria. A esposa de Neucivan, Fabiana Queiroz, não aceitou conversar com nossa equipe, pois afirma que ainda está muito abalada. Após a notícia da denúncia contra Neucivan, ela desabafou em uma rede social, pedindo desculpa à família e aos amigos. E escreveu que viu o mundo desabar sobre a cabeça. Dói saber que apenas foi usada. Ela pediu a anulação do casamento, mas aguarda uma resposta da justiça.
esse crime que aconteceu em Campina Grande, Paraíba, foi um dos crimes mais bárbaros, mais covarde que eu já vi em toda a minha vida de promotor de justiça. Eu só quero que ele pague pelo que ele fez. Ele é o responsável, ele é o mandante. Foi tudo da cabeça dele. Ele quem inventou tudo, então ele vai ter que pagar. Ele e todos. Em poucas semanas, no dia 18 de agosto, Gilmar, Samuel e Franciclécio irão à júri popular. O julgamento dos outros acusados, inclusive de Neucivan, ainda não tem data marcada. Nada vai trazer ela de volta, né? A companhia dela, o amor que ela tinha por a gente, nada vai trazer ela de volta. Mas a justiça sendo feita, a gente fica mais confortável. A gente tem um conforto maior.